Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Wendel, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é sobre volume final na masterização, como otimizar o volume da sua masterização antes de enviar para as plataformas de streamings. Em primeiro lugar, o que você tem que fazer é analisar qual o volume máximo que a música que você está masterizando tem o potencial de alcançar. Para fazer essa análise, você tem que considerar três coisas. A primeira, a dinâmica da sua música. Se a dinâmica for muito grande, ou seja, se existe uma diferença muito grande entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da sua música, você provavelmente não vai conseguir alcançar uma master muito alta. Porque quando você for adicionar o volume final no limiter, os picos da sua música vão alcançar 0 dB antes mesmo de você conseguir aumentar o volume total da música. Ou seja, quando você tiver uma música já muito alta, você também vai ter uma música que foi muito comprimida, uma música que foi muito achatada e às vezes pode estar até distorcendo. O segundo ponto que você tem que analisar na sua música é como a energia dela está distribuída pelo espectro de frequência. Se você tem uma música com uma energia com uma boa evidência ali na região de 4K, isso significa que naturalmente essa música vai soar mais alto para você, porque é a forma como o ouvido humano percebe o volume do som, ele é mais sensível àquela região de 4K. Em contrapartida, num pior cenário, se você tiver uma música com pouca energia nessa região de 4K e muita energia nas frequências baixas, essa música também vai soar naturalmente mais baixa para você, porque o ouvido humano não é tão sensível às frequências baixas quanto ele é às frequências mais altas. Além do mais, quando você for adicionar o volume final no limiter, você vai forçar o limiter a trabalhar mais, porque apesar de que a gente não consiga escutar essas frequências, o limiter, os compressores, eles são mais sensíveis a essas frequências baixas, e aí você acaba forçando a forma como ele reage, não só aos picos, mas também a essas frequências. Em terceiro lugar, que você deve analisar também é qual a diferença de volume entre as partes mais alta e mais baixa da sua música ao longo de toda a sua música. O valor que é recomendado pelas plataformas de streaming de menos 14 LUFS é o valor integrado, ou seja, uma média do volume da música inteira. O que isso significa? Que você pode ter uma música nas partes mais altas que soe muito acima de menos 14 LUFS, porém nas partes mais baixas ele soe com menos volume. É importante dizer também que para você ter esse valor integrado você precisa usar um meter como esse daqui e deixar ele captar a música inteira, tocar do começo ao fim. Eu tô com essa mixagem aqui, eu vou tocar ela agora para vocês e aí a gente vai fazer uma análise com base nesses três aspectos que eu citei aqui para vocês. Atenção ao pico da música. Vou usar agora um limiter na master e vou aumentar o máximo de volume que eu puder antes de a música começar a distorcer, começar a ficar muito esmagada. Sonhando alto, tipo Aldir, foram-se meus inimigos, foram-se meus inimigos, sonhando alto, tipo Aldir. Tipo Aldir, foram-se meus inimigos, foram-se meus inimigos, sonhando alto, tipo Aldir, foram-se meus inimigos. Uma boa regra que você pode usar como norte, não tentar ultrapassar menos 3 dB de redução de ganho quando você estiver fazendo a sua masterização. Se a sua música passa de 3 dB muito rápido e você não atingir um volume desejado, isso quer dizer que a mix tem alguns problemas em relação ao que eu citei aqui sobre ter uma diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo muito grande, ou seja, uma dinâmica muito grande, ou você tá com algum problema no espectro de frequência dessa música, com uma energia muito grande nas frequências mais baixas, por exemplo. E aí isso vai ser muito mais um problema da mixagem.
Embora na masterização você adicione o volume final da música, esse volume já vem muito definido da mixagem. É a mixagem que cria o potencial do volume máximo que o som vai poder alcançar na masterização. Então, na masterização você vai analisar mais esses aspectos que eu estou aqui citando para você aplicar o volume final melhor possível, o mais otimizado possível. Então, voltando aqui. Eu adicionei 9 dBs aqui na música e ela tá com uma redução de ganho de -2, -3 dBs. Agora eu vou mostrar para vocês como a música soaria se ela tivesse uma distribuição diferente pelo espectro de frequência. No primeiro exemplo eu estou dando 4 dBs de ganho em 60 Hz e aqui esse plugin ele tem uma função de alto ganho que já compensa esse boost que eu estou dando. Esse plugin é gratuito, eu já indiquei ele aqui no canal, o link vai estar na descrição do vídeo. É um plugin muito bom, gosto bastante. Então, vamos lá. Aí no primeiro exemplo eu estou dando 4 dBs aqui em 60 Hz com alto ganho ligado. E no segundo exemplo eu estou dando 4 dB em 4K também com alto ganho ligado. Lembrando que essa região aqui é a região que o ouvido humano é mais sensível. Ele percebe o som que tem nessa região como sendo naturalmente mais alto. Eu vou fazer um AB aqui para vocês enquanto toca a música. Vamos ver agora como o limiter trabalha nessas duas situações, ó. E como você pode ter reparado, em 4K a música parece naturalmente estar mais alta. Vocês podem ver que no limiter, devido à função de alto ganho que eu liguei, não tem muita diferença. Aqui no primeiro exemplo, com um boost de 60 Hz, vai ter mais efeito de redução de ganho no kick, um pouquinho mais. No de 4K vai ter uma diferença aqui na região do snare. Então só queria dar esse exemplo aqui para vocês bem rápido, bem superficial, de como o ouvido humano percebe o som e como isso influencia na hora de você otimizar o volume final da sua masterização. O outro aspecto que eu quero demonstrar para vocês vai estar justamente aqui, ó, na diferença de volume entre a parte mais alta da música e a parte mais baixa. Vamos fazer uma análise rapidinha dessa música aqui, como ela tá soando na parte mais alta. Vamos lá. True Peak -1.1. Importantíssimo que não passe da recomendação do Spotify. Atenção nessas duas medidas aqui. Então aqui a parte mais alta da minha música está soando em -10 lufs, ou seja, 4 dBs acima do recomendado pelas plataformas de streamings. Agora, no volume mais baixo. Do tipo wow, Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, wow. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, wow. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, wow. Ele só até abaixo de -14 lufs, ou seja, provavelmente a média que eu vou ter de volume final vai ficar ali perto de -14 lufs. E isso é bom você considerar, porque se no refrão você tem bastante instrumento tocando, você tem bastante informação, e nos momentos do verso você tem pouca informação, você pode criar aí um contraste na sua música, com os versos sendo um pouco mais baixos e os refrões sendo bem altos mesmo, aí em -9 lufs, por exemplo. A média final que você vai ter da sua música vai ficar muito próximo do valor recomendado pelas plataformas de streamings. Então, aqui eu tenho duas versões de masterização, uma onde eu respeitei o -14 lufs recomendado pelas plataformas e a outra que eu já ultrapassei mais esse -14 lufs. E aqui eu vou dizer para vocês qual é a melhor forma de você otimizar o volume final da sua música na master. Bom, vamos lá. Supondo que a sua música tenha uma boa dinâmica, que a sua música tenha uma boa distribuição de energia pelo espectro de frequência, o que você pode fazer? E tenha também uma boa diferença de volume entre as partes mais altas
como o refrão e as partes mais baixas, como o verso, ponte, o que você pode fazer? Nas partes mais altas da sua música, você pode aí masterizar batendo até menos 9 lufs, se a sua música tem essas características que eu citei aqui. Você pode masterizar batendo em até menos 9 lufs e depois ver na média qual o volume máximo que você vai ter. Se ficar em menos 12, a música geral, se ela ficar em menos 12, tudo bem, porque apesar de que nas plataformas de streaming ela vai ser abaixada 2 dB, você não vai ter comprometido a dinâmica da música em si. O Spotify só vai abaixar o volume da sua música, ele não vai fazer uma compressão dinâmica nem nada. A compressão que o Spotify faz é uma compressão de dados. Você não vai precisar se preocupar porque a sua música só vai ficar mais baixa, é como se você estivesse só abaixando o volume. A dinâmica dela ainda vai permanecer lá de uma maneira intacta. Então, isso não é uma coisa pela qual você tem que se preocupar. Porém, se a sua música não tiver as características necessárias, como uma boa dinâmica, uma boa distribuição de energia pelo espectro de frequência, se a sua música não tem essas características, ainda que ela tenha diferenças de volume entre as partes mais altas e as partes mais baixas da música inteira, o que eu recomendo você fazer? Tirar bom proveito desse menos 14 lufs. Não precisa você acabar com a dinâmica da sua música para soar mais alto, porque se você faz isso, você vai acabar tendo uma música sem dinâmica, uma música que pode até distorcer, uma música que soe esmagada, e quando ela chegar no Spotify, ela ainda vai ser abaixada mais. Você ainda vai perder mais volume, e aí a sua música vai soar absolutamente pequena. Então, eu tenho aqui essas duas versões. Uma tá realmente menos 14 lufs, e a outra eu já ultrapassei. Eu vou tocar pra vocês rapidinho, pra vocês verem como tá soando. Agora a versão que eu ultrapassei. Então você vê como ela distorce, a música acaba ficando desagradável de você ouvir. A de cima não, a de cima ela já preserva a dinâmica. Você pode ver aqui até pelo desenho da onda, ó. Olha só a dinâmica dessa música, olha a dinâmica dessa música aqui, ó. Então essa daqui tá mais prazerosa de ouvir. Então aqui eu fiz um bom proveito do menos 14 lufs. Vamos ver como que tá soando aqui na parte mais alta. Agora na parte mais baixa. Construo o mundo tipo uau. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, uau. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, uau. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, uau. Bem abaixo do menos 14 lufs. Eu já verifiquei o volume dessa música inteiro, do começo ao fim, exatamente cravado menos 14 lufs. Ou seja, essa música já tá suficientemente alta para mim. Se ela tivesse uma mixagem que possibilitasse mais um pouco ainda de volume, com certeza eu aumentaria até pelo menos 12 lufs. A dinâmica ainda ia continuar intacta, ela não ia soar totalmente perdida como é esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu quis passar de menos 14 lufs e além de ter a música distorcida, quando o Spotify abaixar o volume vai ficar pior ainda. É basicamente isso. Para você que está masterizando a sua música para as plataformas de streaming, fica na dúvida se você tem que seguir a risca esse menos 14 lufs, sem saber o que você ganha, o que você perde com isso. Eu espero que tenha esclarecido um pouco disso para você. Qualquer dúvida, deixem um comentário, deixem um like também se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e eu volto em breve aí com outras dicas. Espero ter ajudado, de verdade, tentei ser o mais simples e o mais rápido possível. É um assunto complicado, mas eu acho que eu consegui resumir bem aí para dar uma força para vocês, beleza, rapa? Tamo junto, valeu! Construo o mundo tipo uau. Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, uau.